Hoje é Dia Mundial Sem Tabaco e para nos falar sobre os benefícios, mas também as estratégias para deixar de fumar, temos connosco na edição da manhã o pneumologista Luís Rocha. Muito bom dia. Bom dia. Fumar é considerado uma perturbação aditiva crónica causada pela adição à nicotina e por isso não é tarefa fácil deixar de fumar. Qual é que é a melhor estratégia? Deve ser de repente ou de forma faseada? Acompanhado, ou seja, acima de tudo, nós hoje comemoramos o Dia Mundial Sem Tabaco. É um dia que a Organização Mundial, desde 1987, estabelece um dia para sensibilizar a população e, acima de tudo, os governos para este malefício do tabaco. Toda esta situação relacionada com esta dependência precisa de algum acompanhamento. Acima de tudo, a motivação. O médico avalia aqui muito a dependência e depois este acompanhamento especializado é importante. Nós acompanhamos aqui de forma continuada muita gente que pretende deixar de fumar. E não é só este dia, deve ser ao longo de todo o ano. O tema central deste ano é comprometa-se a parar, nós comprometemos a ajudar. É esse o tema deste ano. Quais são os diferentes tipos de tratamento que podem ser utilizados? Nós assistimos hoje em dia, e respondendo diretamente à sua pergunta, a algumas formas de inalação de outros componentes de tabaco, seja o tabaco aquecido, o cigarro eletrónico. Muitas vezes isto é interpretado como formas terapêuticas de todo, ou seja, isto também contém malefícios. Mas temos aqui alguma intervenção que podemos fazê-lo, desde uma intervenção breve em qualquer abordagem, com qualquer técnico de saúde, e depois intervenções especializadas, por exemplo, na área da pneumologia. Essa intervenção especializada é uma consulta que requer algum acompanhamento e podemos ter intervenção farmacológica, podemos ter aqui uma intervenção comportamental, podemos ter aqui alguns substitutos de nicotina e este é um doente que vai precisar desse acompanhamento. Repare, nós temos cerca de 6 a 8 milhões de mortes diretamente relacionadas com a exposição ao tabaco, 1 milhão em termos de exposição passiva. Nós podemos dizer que 1 em cada 10 mortes está relacionada com o tabaco, 40% das crianças estão aqui envolvidas e nós podemos aumentar aqui muito a esperança de vida. Nós estamos a assistir a uma sobrevida maior e a esperança de vida, repare, deixar de fumar aos 30 anos aumentamos a sobrevida em 10, aos 40 em 9, aos 50 em 6 e aos 60 em 3 anos. Portanto, temos aqui um grande benefício em deixar de fumar e, portanto, a procura deste acompanhamento deve ser de todo aquilo a que nos comprometemos neste lema é comprometemos a ajudar. Falava do apoio, do acompanhamento comportamental. Qual é que é o objetivo, qual é a importância de quem quer deixar de fumar ser acompanhado por um profissional? A importância é que muitas vezes sozinho não o consegue. O que assistimos agora em todo este contexto da pandemia é que cerca de 1/3 das pessoas até abandonaram o hábito tabágico, daqueles que estavam motivados para o fazer, mas muitas vezes não o conseguem fazer sozinho e precisam de situações em termos de nicotina, precisam aqui muitas vezes de os designados antagonistas dos receptores de nicotina, precisa aqui algum acompanhamento comportamental, nomeadamente o gesto muitas vezes é importante, a fase do dia em que estas pessoas pretendem fumar, avaliar essa dependência, essa motivação e, portanto, e com este acompanhamento próximo conseguimos muitas vezes ter aqui um êxito que, na melhor das hipóteses, pode chegar aos 40%. Muitas pessoas acabam por passar por algumas recaídas. O que se deve evitar quando se está a deixar de fumar? Nós devemos utilizar nessas recaídas uma aprendizagem, nunca deve ser penalizado. Nós devemos aqui transmitir mensagens positivas em termos dos benefícios em deixar de fumar e, portanto, essas recaídas devem ser motivação de aprendizagem. Repare, nós se deixarmos de fumar nos primeiros minutos, nos primeiros 20, 30 minutos, temos aqui uma melhoria da frequência cardíaca, da função pulmonar. Nas semanas seguintes temos aqui uma melhoria significativa relativamente à circulação, dos sintomas respiratórios. A um ano nós temos um risco de infarto agudo do miocárdio que baixa em 50% e ao fim de 10 anos a doença oncológica respiratória, o cancro de pulmão, por exemplo, não é zero, ou seja, temos aqui uma redução significativa na ordem de 50% no risco relativamente a estas patologias. Portanto, temos que incentivar os benefícios em deixar de fumar, acima de tudo. Muitas pessoas iniciam uma dieta com medo de engordarem por deixarem de fumar, mas não é aconselhado. Por que motivo?
Neste acompanhamento, relativamente à cessação tabágica, a alimentação é muito importante e a nutrição, na mulher acima de tudo, porque normalmente há um aumento de peso. E isto deve ser acompanhado com algum exercício físico, com algum acompanhamento nutricional. Não estamos a falar em dieta, mas saber comer melhor. Ou seja, e não ir buscar alimentos de refúgio, de benefício, muitas vezes no homem o álcool ou os doces, e a mulher acontece muito frequentemente também aqui o refúgio para alguns alimentos e daí o aumento de peso. É importante este aspecto ser focado neste perfil de consultas, de acompanhamento. Para terminarmos, e acho que é importante, perguntava-lhe quais são os principais benefícios em deixar de fumar. São inúmeros, e não falando na questão económica, falando aqui na questão da saúde, logo de início, ou seja, temos uma melhoria dos sintomas, temos todo um aspecto físico e do cabelo, da pele, ou seja, performance em termos sexuais muito melhor, e depois temos todo o benefício relativamente à patologia do foro cardiovascular, muito mais inicial, ou seja, no primeiro ano, nos primeiros 5 anos, há aqui o risco relativamente a toda a patologia cardiovascular passa praticamente a zero, e depois temos aqui a patologia respiratória mais grave, em que, deixando de fumar ao fim de 10, 15 anos, o risco não é zero, mas é um risco que baixa significativamente. Daí a necessidade de, mesmo o ex-fumador, ser acompanhado em consultas regulares relativamente a algum sintoma que precise. E dessa forma, terminava então com esse tema que este ano a OMS lançou, que é compromete-se a parar, nós comprometemos a ajudar relativamente a esta cessação tabágica. Luís Rocha, muito obrigado pela sua presença aqui na edição da manhã. Obrigado.